Som, 1, 2, som. Irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir, que os irmãos pudessem entrar, tomassem os seus assentos. Esperar só um minutinho os irmãos entrarem, tá, irmãos? Está chegando irmãos aqui. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ajudassem os irmãos a se locomover para os seus lugares. Irmãos, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, pela oportunidade de mais uma vez nós podermos estar reunidos, para juntos prestarmos um culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito, eu creio, que nosso objetivo, desde quando nós saímos das nossas casas, não tem outro motivo além desse, de chegarmos aqui para adorarmos e exaltarmos o nosso Senhor. Amém, igreja? Então é isso que nós iremos fazer nesta noite. Amém? Gostaria que os irmãos, pode ficar sentado, que depois os irmãos vão ficar em pé, tá bom? Eu vou orar, pedir orientação a Deus, para que o Espírito Santo de Deus faça presente no nosso meio. E tudo, irmão, que for feito aqui nesta noite, seja para honrar e agradecer o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nos concede, Pai, de nós podermos, mais uma vez, estar reunidos aqui no Seu nome, Pai. Nesta noite, Pai, eu venho te pedir, Pai, esteja conosco, Pai. Que Seu Espírito Santo, Pai amado, esteja, Pai amado, envolvendo cada irmão aqui, Pai amado, os irmãos que entraram por esta porta, Senhor. Que isso possa, Pai amado, estar abençoando a vida de cada um nesta noite, Senhor. Aqueles nossos amigos que estão nos visitando, Pai, abençoa a vida de cada um deles, Senhor. Nossos irmãos que não conhecem ainda o Seu Evangelho, Pai amado, que só possa nesta noite, Pai amado, fazer conhecer, Pai. Através, Pai amado, dos músicos, Pai amado, através das mensagens que vai ser falada aqui nesta noite, que o Seu Espírito Santo já esteja trabalhando no coração de cada um aqui nesta noite, Pai. Continua conosco aqui, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Agora nós iremos nos colocar de pé, irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos Filipenses 3:12, 3, 13 e 14, o 12 não, tá, irmão, é 13 e 14, para a nossa meditação. Já está aqui já, tá bom? Os irmãos acompanhem aqui. Só que eu vou ler na minha versão aqui, mas os irmãos acompanhem aqui, tá? Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí eu gostaria de complementar com os irmãos, aqui em Isaías, que fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, irmãos? Nós possamos olhar para frente, tá, irmãos? Esquecer tudo que está atrás de nós. Que muitas das vezes nós nos prendemos com as coisas que estão atrás de nós e esquecemos, o nosso alvo, que é Jesus Cristo. O nosso objetivo, nosso único objetivo nesta noite é Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos têm esse mesmo pensamento. Nosso único objetivo, nosso alvo é Jesus. E para nós alcançarmos, chegar lá na frente, se nós ficarmos presos lá atrás, nós não vamos conseguir andar. Então, vamos esquecer e vamos seguir, amém? A equipe de louvor está com a oportunidade, tá bom?
A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar começando o nosso culto. Não, a gente já começou o culto, né? Vamos estar começando a louvar o nosso Deus com muita alegria, né? Porque é para a glória do Senhor. Aleluia. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir, e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Declare: serás uma grande nação, e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta,
celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, amém? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, aleluia, glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, declara aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, bem. Glória a Deus, aleluia. Na corte do Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Beltesazar. Porque não cedo, nem retrocedo, sou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Declara a corte. Na corte do Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Beltesazar. Porque não cedo, nem retrocedo,
ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu queria sentar em nome de Jesus. Obrigado, equipe de louvor, né? A Bíblia diz, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor, né? Muito bom nós estarmos aqui para exaltar e louvar o nosso Deus. Agora, nesse momento, né? Nós estamos curiosos, né? Para conhecer os nossos visitantes, né? Que eu pelo menos fico, os irmãos também ficam curiosos. E nós temos do lado de cá um casal ali, né, que eu já até fui ali, já cumprimentei. Eu ia até deixar para o Fábio fazer isso, mas eu prefiro eu fazer. Depois o Fábio faz de novo, tá bom? Só para a igreja toda conhecer o casal. Eu sei que é a tia do Fábio, se ela colocasse de pé, falasse a sua igreja, para toda a igreja conhecer. E o Senhor também a mesma forma. Mais um senhor Wilson aqui na família, tá vendo? Irmão, seja bem-vindo, tá? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês e outras oportunidades vocês possam retornar, que a gente fica muito feliz de ter vocês conosco. Amém? Mais alguém desse lado de cá? Ih, rapaz, tem um rapazinho ali atrás, o irmão da Dilceia, o Dimas. Irmãos, Dimas, assim, Deus tem abençoado muito a vida do Dimas, né, Dimas? Um milagre aí que Deus fez na vida do Dimas. E é um milagre mesmo, só o Dimas está aqui nesta noite, sentado aqui. Isso foi semana passada que aconteceu e hoje o Dimas está aqui. Quer dizer, não tem outro motivo a não ser falar que é um milagre, né, Dimas? Que Deus possa te abençoar, Dimas. Que você possa refletir, né? E que o Espírito Santo esteja falando no seu coração, tá bom? E assim, rapaz, volta outras vezes, que é um prazer imenso ter você aqui conosco, tá bom? Do lado de cá nós temos amigos nossos, que a gente amamos muito, que é a Isabelzinha, o Robson, pessoas que a gente ama muito, e tem a Letícia, né, Letícia? São daqui, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê o Robson, essa família aqui, tá? E dizer para vocês que aqui é o lugar de vocês. Nós estamos assim ansiosos que vocês estejam permanentes conosco.
Amém? Agora nós temos também uma jovem aqui. Nossa, como é que ela... rapaz, as duas filhas da Márcia... Rúbia e Adriele. Me perdoa, Adriele, que eu sou péssimo em gravar nome, tá? Sejam bem-vindas também, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora, igreja, é com vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? E agora nós iremos entregar nosso dízimo, nossas ofertas, convidar a irmã Ruth, Zé Roberto, Isabel, que nos ajude aqui, né? O hino 469, né? Tem como título Corajosos, né? Oi? Isso. Tem como título Corajosos e nós vamos louvar esse hino, irmão. Vamos botar tudo que nós temos para fora, tá bom? Vamos marchar e tudo aqui, tá? Que é um hino bem batido, muito gostoso de cantar. Ei. Som. Ei, Jesus. Um pendão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos por ti, tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformados os malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Os irmãos poderem se sentar. Agora eu gostaria de convidar todos os irmãos que fizeram aniversário nessa semana. Eu sei que tem um monte que fizeram aniversário essa semana, inclusive nosso irmão Fernando. E ele não fez nem essa semana, irmão, ele está fazendo hoje. Alguém me falou isso, que ele está fazendo aniversário hoje. Dia a pouco vai ter um bolo ali que ele trouxe para nós. Fernandinho, por favor, Fernandinho, vem aqui. E tem as irmãs também que fizeram aniversário. Será que elas estão aí? Só foi o Wilson. Teve uma irmã que fez aniversário essa semana também. Tá aí não, né? Não, tá não. Fernando, por favor, vamos orar por você.
Irmã Elizabeth, por favor, vem com ele. Irmã Elizabeth, a diaconisa Elizabeth está orando com o Fernando, tá, irmã? Senhor Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nessa noite, na tua casa. Casa essa que nós chamamos casa de oração. Pai, é muito feliz que eu estou aqui, Pai, te agradecendo pela vida do teu servo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do Fernando, da Kátia, desse casal, Senhor Deus, que tem trazido tantas alegrias para nós. Senhor, o Senhor possa estar derramando sobre a vida do Fernando uma função dobrada. Senhor, dando saúde, sabedoria, crescimento, Senhor, espiritual, mas principalmente, Senhor, visita as causas do Fernando. Tu sabes de tudo que o Fernando está precisando nessa hora, Senhor. Então visita tudo aquilo que ele precisa, Senhor. Só o Senhor pode acrescentar tudo que o Fernando precisa nessa hora. Porque o Senhor conhece o Fernando por dentro, sabe o que passa no coração dele, na mente, sabe o que ele almeja, Senhor Deus. Então, meu Pai, esteja com a vida do Fernando nesse momento. Esteja também com o Senhor Wilson nessa hora. Senhor, ele está lá em Macaé. Vai fazer falta aqui, Senhor Deus. Senhor, visita teu servo nessa hora. Cubra ele com a tua mão sagrada. Senhor, dá saúde a ele, Senhor. Esteja também com a nossa irmã Lúcia, Senhor. Visita ela com a tua mão sagrada. E dando sabedoria a ela, crescimento espiritual, saúde, Senhor, teu servo. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fernando, meus parabéns, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Amém. Irmã Sara, por favor, está com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Essa semana, irmãos, eu estava lendo o livro de Naum, capítulo 1. E eu achei muito interessante, eu sempre leio Naum, né, porque é um profeta, Naum é um dos meus profetas favoritos do Velho Testamento. E dizia uma coisa muito interessante. Sempre diz um versículo do capítulo 1, uma coisa muito interessante, que é: contra Deus ninguém se levanta duas vezes. E eu sempre lia, quando eu lia Naum, aquela frase, só que dessa vez eu fiz diferente. Eu peguei a Bíblia da Cíntia, que é uma versão completamente diferente, e li Naum capítulo 1. E aquilo me impactou de uma forma, porque a versão era diferente e dizia assim: contra Deus a angústia não se levantará duas vezes. Aquilo me impactou, porque eu pensei assim: nossa, quando a situação é você ser ungido do Senhor, não tem como a angústia ou algo que possa perturbar o seu ser se levantar duas vezes, porque toda vez que o Senhor entra na batalha pelas nossas vidas, Ele entra para vencer, Ele entra para sair vencedor. Ele não consegue envergonhar o ungido seu, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós viemos tomar isso no nosso coração, que o Senhor nunca vai nos deixar, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor. Contra o Senhor, ninguém pode se levantar duas vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Obrigado, Sara, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de convidar agora o nosso irmão Fábio. Fábio, por favor. Preparado, Fábio? Que Deus possa abençoar a vida do Fábio, né, Fábio? E muitas das vezes eu costumo dizer, né, que nós nos preparamos, mas a responsabilidade agora é com o Espírito Santo, né? Preparou? Então o Espírito Santo agora vai falar com a igreja, entendeu? Eu quero agradecer, eu vou orar por você, tá? Oremos, querido Deus, mais uma vez na tua presença, Pai, eu quero te entregar a vida do nosso irmão Fábio nas suas santas mãos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, falando com a sua igreja, Pai. Usa seu servo, Pai amado, que o Senhor possa, Pai amado, nesta noite estar abrindo os nossos corações, as nossas mentes, Pai amado, para que nós possamos estar preparados para ouvir aquilo que Tu queres falar conosco, Pai. Muito obrigado pela vida dele, Pai amado, agora eu te entrego em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja, graça e paz. Quero falar para a igreja que é motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos, louvando e engrandecendo ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. A Ele seja dada a glória, seja dado o louvor, seja dada a magnidade, a magnitude, porque o nosso Deus é grande e o nosso Deus se faz presente aqui no nosso meio. Eu gostaria que a igreja desse um aplauso ao Senhor, um forte aplauso ao nosso Deus. Aleluia! Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, sou membro da Primeira Igreja Batista aqui no Guarani, estou congregando com os irmãos, já vai fazer 1 ano quase, em dezembro, e é motivo de alegria estar com a Igreja do Senhor reunida, esses rostos que uns que a gente conhece, outros não conhecemos ainda, mas o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus conhece cada coração que se encontra aqui. Eu gostaria que a igreja abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. Amém? Aqueles que puderem se pôr de pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando todo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o ouviu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. Já oramos, já pedimos direção ao Senhor, e Deus vem falando aos nossos corações através dessa palavra, e eu fiquei a semana toda, Deus ministrando acerca do filho pródigo, ou em outras versões, o filho perdido. Mas para entendermos um pouco o que Jesus queria falar a respeito dessa parábola, porque no capítulo 15, nós vemos que o Senhor ele vem falar 3 parábolas naquele momento, porque naquela situação se juntou-se muitos publicanos e pecadores para ouvir o mestre. E Jesus assim usava como parábolas para ensinar de melhor forma, para melhor entendimento daquelas pessoas. E vimos que ele começa falando da ovelha perdida. E logo após ele fala da parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Quando Jesus ele vem falando a respeito da ovelha perdida, ele diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quando ele já passa para a parábola da dracma perdida, Jesus continuou dizendo: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? O interessante é que ele quando Jesus ele chega a falar a parábola do filho perdido, nós percebemos que o pai, ele não vai atrás do filho. As parábolas anteriores, nós vimos que todos procuraram e buscaram até achá-lo, sendo que o filho que foi por sua própria vontade, o pai não foi atrás, o pai esperou. O pai esperou aquele filho porque ele conhecia o filho. E no versículo 1, no versículo 11, me desculpa, quando nós falamos, disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. E na cultura judaica, o filho homem para um judeu era algo assim de muita honra, era algo que ele tinha de muito prazer, com muita alegria, porque os judeus, quando tinham filho homem, ele sabia que aquele filho futuramente ele iria substituí-lo, ele iria, porventura, se faltasse o pai, ele estaria ali tomando conta dos seus negócios, ele estaria ali ajudando, tomando conta da sua família, ele estaria junto fazendo aquilo que o pai o ensinou. E esse homem, esse pai, ele tinha dupla honra, porque ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos que esse pai tinha, ele com aquele amor, com aquela alegria, ele tirava um tempo para ensinar tudo aquilo que ele aprendeu, para que aqueles filhos fossem um dos melhores filhos que eles pudessem ser, para que, porventura, como eu disse anteriormente, ele tinha uma fazenda, então ele ensinava a como plantar, ensinava como colher, ele ensinava como fazer, como cuidar dos animais, ele ensinava como tratar os seus empregados. O pai ele tinha uma alegria tremenda com o filho, com os filhos, na verdade, sendo que a palavra de Deus diz também que o mais moço, no versículo 2, ele diz, 12, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me toca, ou dai-me a parte dos bens, dai-me a herança que me pertence. Geralmente, quando nós falamos de herança, a gente sabe que quem recebe uma herança é quando a gente perde um ente querido, seja ele o familiar longe, ou seja até mesmo nossos pais, se porventura vier a faltar, a gente sabe que a gente vai receber dos nossos pais, ou de um parente longe, uma herança. Mas nós vimos aqui que esse filho ele já queria sua herança antes mesmo do falecimento do seu pai. Ele queria tudo aquilo que o pai o ensinou, tudo aquilo que o pai estava com ele o dia a dia, aquela coisa de tu acordar cedo, o pai fazia, ensinava a ele, sabia que tinha que ter horário para fazer as coisas corretas. O pai queria que aqueles filhos fossem o melhor possível, um filho exemplar, para que futuramente, quando estivesse ali tomando conta daquela fazenda, eles poderiam fazer com excelência.
E vimos aqui que esse moço, o jovem mais novo, ele já estava cansado, ele já estava em um momento que, provavelmente, por faculdade, por estudar, e escutar, vendo como é que é o mundo aí fora, ele falou, olha, eu não quero mais ficar com o pai, me dá a parte que me pertence, pai, porque eu não quero mais ficar aqui com vocês, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver o que esse mundo tem para me oferecer. E a palavra de Deus ela é bem clara, que o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Interessante, irmãos. A gente vê essa parábola, a gente vê esse filho, ele tomando uma decisão por si próprio, querendo deixar a casa do pai, querendo deixar sua família, querendo fazer aquilo que ele achava que era correto na sua mente, achando que com os bens que o pai assim o deu, ele poderia ser feliz, ele poderia fazer tudo aquilo que ele sonhava, tudo aquilo, poderia ter o melhor carro, poderia ter a melhor casa. Ele queria conhecer, saber o que o mundo tinha para oferecer, o que uma outra cultura, um outro local tinha para oferecer. E aqui, quando nós paramos para pensar que o pai, prestamos muita atenção nisso, ele não esboçou reação ao pedido do filho. O pai, ele simplesmente falou para os seus empregados, vê tudo, junte tudo, olhe qual é a parte que ele tem, separa e entregue para ele. Os empregados provavelmente devem ter indagado o seu patrão, devem ter, mas patrão, por quê? O senhor trabalhou tanto, o senhor fez tantas coisas aqui nesse local, mas por que vai dar assim de uma hora para outra para o seu filho? Peça para que ele venha esperar mais um pouco, no momento certo ele receba, mas o pai não. O pai deixou que ele assim levasse tudo que era seu direito. Eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos, até mesmo porque quando a gente fala a respeito dos filhos homens, a gente não está discriminando as mulheres, tá bom? Porque as mulheres também têm o seu lugar no meio dos judeus, na religião judaica, de honra, porque as filhas mulheres na época também, elas tinham os seus dotes. Por mais que viéssemos pensar que quando nós lemos a palavra de Deus e fala a respeito dos filhos homens, e eu enfatizei bem claro a importância de ser um filho homem, aquela alegria que aquele pai tinha, mas porque o pai já via lá na frente aquilo que aquele filho poderia fazer, sendo que a mulher também tem o seu direito de honra na casa, porque quando ela casa, ela tem o seu dote separado. A filha mulher também tem a sua herança, os seus bens. Então, eu abri esse parênteses para a gente não ficar somente falando a respeito do filho e do homem, mas dando continuidade na palavra. A gente vê que no versículo 13, acompanha comigo. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Isso é muito sério, porque, como foi falado aqui, esse filho, ele conheceu tudo aquilo que ele poderia conhecer. Tinha muito dinheiro, ele provavelmente, ele foi conhecendo as baladas que tem por aí, os bailes funks da vida, ele poderia estar nesses bares, bebendo, pagando bebida para todo mundo, e achando que estava fazendo certo, achando que estava sendo feliz com aquilo. Era um homem que não tinha um paradeiro certo, era um homem que provavelmente tinha várias mulheres, era um homem que estava simplesmente deixando ser levado pela vontade da sua carne. E aqui nós vimos que uma hora a conta chega. Ele pensando que estava bem, veio de repente veio o quê? Uma grande fome. De repente,
vem algo que simplesmente parou. E ele começou a analisar que o dinheiro que ele tinha já tinha acabado e não teria mais como voltar para a casa do pai. A Bíblia é bem clara, no versículo 14, que diz que e começou a passar necessidade. E no 15 diz, então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Para o judeu, apacentar porcos era algo terrível. Que o porco ele tinha um simbolismo para o judeu até o dia de hoje, como algo imundo. Agora imaginamos aquele homem, aquele moço, aquele jovem, que simplesmente tinha tudo na casa do pai. Ele andava segundo a vontade do pai, ele tinha todos os bens, tinha a melhor comida, tinha a melhor roupa, e de repente ele se encontra no meio de porcos, trabalhando e cuidando daquilo que para a sua cultura era algo imundo. E de repente, no versículo 16, ele dá um estalo na sua mente, e ele cai em si, e começa a falar consigo mesmo. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, no versículo 17, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele começou a falar consigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu com a minha vida que eu tomei uma decisão simplesmente errada de querer largar tudo aquilo que o pai tinha preparado para mim e ir para esse mundo conhecer, e hoje eu me arrependo de estar comendo bolotas, querendo comer, porque ali também ele não comia, porque ele não podia, naquele emprego que ele tinha, se alimentar. Ele tinha a hora certa, mas só que a Bíblia é bem clara quando relata que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas não era lhe dada. E para ficar bem claro, irmãos, essa comida não era lavagem, igual nós somos acostumados a ver aqui no Brasil, né? Que geralmente o criador de porco, assim, caseiro, ele traz lavagem. Não, naquela época, e até o dia de hoje, aqueles porcos eram bem alimentados com essa verdura que se chama uma fruta, na verdade, aonde ela era amassada e era dada aos porcos, era dada aos bois, e até aos pobres também comiam daquilo. Era como se fosse uma vagem. E eles, sentindo fome, deu vontade de comer. E muitas das vezes a gente traz a nossa memória achando que ele está querendo comer lavagem. Não, ele está numa situação de vergonha, sim, ele está passando por uma humilhação, mas sente fome e dá vontade de simplesmente comer aquela lavagem. Mas o patrão diz, não, você não pode. Você tem que trabalhar, você tem que cumprir o seu turno, para quando acabar o seu turno, você vai almoçar ou você vai jantar e vai comer a sua comida. Mas esse jovem, ele simplesmente caiu em si, deu um estalo na sua mente e ele falou, não, eu não posso continuar dessa maneira, eu não posso continuar, porque os empregados do meu pai, ele tem o melhor, ele via aquilo que o pai tinha dado, tinha ensinado a ele, que os seus empregados recebiam a mesma comida a qual eles comiam também. E se nós formos analisar e trazer para os dias de hoje, amados, nós vimos que quando nós estamos fora da casa do Pai, quando nós estamos distante da presença do Senhor, muitas coisas nos são oferecidas nesse mundo, e muitas das vezes nós passamos por necessidade sim, porque nós não olhamos nem para um lado para o outro, e não temos aonde recorrer, porque não conhecemos. Esse jovem, ele conhecia o pai, porque como está escrito, ele era filho e não deixou de ser filho, o pai não o mandou ele embora, amados. Ele como filho, ele caiu em si e falou, não, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar, eu preciso, porque lá eu tinha abundância de alimento, na casa do pai realmente eu tinha algo que eu poderia encontrar felicidade, eu poderia encontrar alimento, ali eu tinha paz,
o que eu estou vivendo aqui neste mundo, por que eu estou passando por essa situação. Mas só que esse jovem, nesse momento, ele está somente no campo da sua ideia, ele está falando consigo mesmo. No versículo 18, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Vocês estão analisando, amados, que ele está pensando, ele ainda ia fazer, ele não tinha tomado ainda uma posição de se levantar. Ele simplesmente estava se indagando e olhando para dentro de si tudo aquilo que ele estava passando. Ele fez uma retrospectiva na sua vida e viu o que ele tinha quando estava com o pai e o que ele estava passando naquele momento. E era triste quando a gente sai da casa dos nossos pais e quando a gente sai da casa do pai e a gente se encontra sozinho nesse mundo. A primeira coisa que vem na nossa memória, amado, nossa memória afetiva, quando nós somos crianças, como era bom estar perto do Pai. Olha, eu sou do tempo, amadas, que o filho era ensinado de maneira tal que de manhã era certo de ter o café da manhã, aquele pão quentinho. Eu sou do tempo ainda daquele saco de leite CCPL, que era tipo A, tipo B, tipo C. Eu era daquele tempo que quando dava o horário do almoço, o almoço estava ali, no horário certo. Dava o horário do lanche às 4 horas, novamente estava ali aquele lanche que todos nós sentávamos à mesa. E na hora da janta a mesma coisa. Quer dizer, não faltava nada na nossa casa. A gente traz à nossa memória que como é bom quando nós somos crianças, nós temos essa visão, essa lembrança de que aquilo que o Pai nos ensinava, nós obedecíamos. Tudo aquilo que o Pai sempre quis, nosso Pai sempre quis o melhor para todos nós. E muitas das vezes, também quando criança, lembro que quando nós entrávamos, bastava somente um olhar do nosso Pai e nós sabíamos quando tínhamos feito alguma coisa de errado. Eu sou do tempo que dávamos bênção, pai, bênção, mãe. E o pai respondia: Deus te abençoe. A mãe: Deus te abençoe. A gente temos memórias que sabemos que realmente a gente sente falta de estar na casa do Pai, de estar junto da nossa família, de estar junto dos nossos irmãos, porque sabemos que esses ensinamentos, eles não saem da nossa vida. A gente traz isso até a nossa velhice, e nós tentamos passar isso para os nossos filhos. E hoje nós vemos como aconteceu na palavra de Deus, e vimos esse jovem simplesmente se revoltando, se rebelando contra o pai, um momento de crise que provavelmente ele teve na sua mente, de falar: eu quero sair, não quero mais ficar na casa do pai. Ele trouxe a memória, sim, ele pensou como eu era feliz, como eu era bem acolhido na casa do meu pai, como eu tinha tudo. E hoje nós vimos que a geração de hoje não tem essa educação no bom sentido da palavra. Eu canso de ouvir o pai chamando, ele fala: o quê? Não fala mais sim, senhor. Eu canso de ouvir o pai fala: olha, vai lá fazer um mandato para mim, compra isso na padaria, ele: depois eu vou. A geração de hoje, a gente tem visto isso. A gente sente no nosso coração até tristeza, mas o amor do pai não deixa de amar, porque ele é filho. E continua ali ensinando e tendo paciência, mas está tudo diferente no tempo de hoje. E se formos analisarmos o que nós vivemos nesse mundo aí fora, sem a orientação do Pai, vivemos na nossa própria vontade, quando nós queremos viver da nossa própria maneira, simplesmente fazemos tudo aquilo que é de errado, não fazemos nada que é bom. Pensamos que estamos fazendo alguma coisa que está agradando a nossa vida, o nosso momento, mas lá na frente nós vamos saber que vai ter arrependimento, que vai ter uma tristeza, que vai faltar alguma coisa. Simplesmente vamos passar por situações na nossa vida que, por desobedecermos e por tomar certas atitudes na vida, certas decisões na vida, nós vamos ter um preço a ser pago. E não foi diferente com esse jovem, não foi diferente com esse
filho pródigo, esse filho que se perdeu, esse filho que se deixou se levar pelo aquilo que o mundo oferece. Não foi diferente com ele. E ele chegou ao ponto de fazer essa autoanálise da sua vida e falar: não, eu preciso mudar, eu preciso voltar, eu preciso estar na presença do Pai, mesmo que seja para ser como um dos empregados de meu pai. Eu quero estar lá, eu quero estar perto, porque ali eu vou ser bem cuidado, ali tem alimento, ali tem alegria. A casa do Pai, ela tem tudo de bom, porque ali eu tenho descanso, ali eu tenho paz. E o jovem, esse jovem que se perdeu, ele simplesmente viu que o melhor caminho para que ele viesse se seguir era voltar à casa do Pai. Então ele, nesse campo do pensamento, ele começa a conjecturar, a pensar: eu vou fazer, eu vou, mas só que para isso, muitas das vezes nós se encontramos também pensando muito em fazer e não tomamos uma decisão. Muitas das vezes nós pensamos: olha, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de falar aquilo, eu vou deixar de fazer, esse ano eu vou, mas não toma atitude. Fica no campo do pensamento. Olha, a gente vê que pessoas, muitas das vezes, nós estamos reunidos em família e teve um problema com um irmão, com um primo, com um parente, e ali você se aborrece e simplesmente você fala assim: olha, não vou fazer mais isso. Mas você fala consigo mesmo, daqui a pouco passa 1, 2, 3 dias, você faz a mesma coisa, porque você não tomou uma atitude. Você não tomou, ficou somente no campo da sua ideia, ficou somente naquilo, no teu pensamento: eu vou mudar, eu quero mudar a minha vida, eu não quero viver do jeito que eu estou vivendo. Às vezes eu encontro alguns amigos meus, alguns colegas, e falo do amor de Cristo e faço um convite, muitas das vezes, para que ele venha para a casa do Pai, para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. E ele fala assim: olha, eu estou precisando realmente, mas deixa para a semana que vem eu vou. Pô, agora não, porque hoje tem jogo do Flamengo, hoje tem jogo do Brasil, hoje tem jogo do Fluminense. Ah, poxa, domingo fica difícil. Não, vamos marcar outro dia. Mas ele sabe que ele está precisando, porque ele conversa, ele mostra que está numa dependência de ouvir a palavra de Deus, mas ele não se prontifica, ele não se posiciona de querer ter uma atitude de ir para a casa do Pai. Ele simplesmente fica no campo da ideia: eu preciso, mas um dia, quem sabe, um dia eu vou, um dia eu falo com esse Deus, eu conheço esse Deus. E esse jovem, esse filho pródigo, ele tomou uma atitude no versículo 20, e disse: levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E essa palavra levantando, amados, a gente analisa que para se levantar você está caído. E ele se encontrava realmente caído. Ele estava caído com o teu emocional. Ele estava caído simplesmente com a sua vida destruída. Ele estava caído. Ele estava simplesmente prostrado porque ele não tinha mais condições de fazer absolutamente nada. Porque simplesmente o pecado, a vida a qual ele estava levando, estava deixando ele de maneira tal que ele não sabia mais o que fazer. E quando ele cai em si no versículo anterior, ele toma essa posição e se levanta de maneira tal que ele fala: agora eu vou encontrar o meu pai. E a palavra de Deus diz que o pai estava de longe, olhando o filho chegando. De longe o pai avista aquele filho, e provavelmente eu penso que ele estava sentado, o seu servo do lado, e de longe ele avista aquele filho vindo de maneira tal, e ele fala: é meu filho. O servo, que não estava vendo muito bem, falou: não é teu filho. Ele falou que não iria vir mais, ele deixou a fazenda, ele deixou tudo. Ele falou: não, é meu filho sim, porque o pai conhece o filho. O pai sabe o jeito de andar do filho.
O pai sabe a maneira que o filho joga a cabeça, que o filho mexe os braços. O pai reconhece o filho aonde quer que ele esteja. A distância que for, o pai ele está de olho no filho, porque ele sabe que aquele filho dele, ele está ali esperando que ele volte para que ele venha recebê-lo. E esse pai, a palavra de Deus diz que quando ele avistou, ainda de longe, encheu-se de compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que maravilha, olha que amor que esse pai tem, olha que amor que esse pai tem pelo seu filho, olha que alegria que esse pai sente quando o filho ele fala, eu retorno, eu estou voltando, eu quero voltar para a casa do pai. O pai ele fica, ele se regozija, ele sente alegria. O pai ele simplesmente ele se transborda de emoção, de ver aquele filho vindo de maneira tal, imagino eu, aquele filho simplesmente vindo de maneira cabeludo, barbudo, vestindo-se de roupas sujas, porque ele trabalhava de maneira tal com porcos, e o pai de maneira tal, ele abraçou, ele lançou, ele não viu a condição que o filho estava. O pai ele não se importa da maneira que você venha para ele. O pai ele quer se abraçar, o pai ele quer te beijar, o pai ele quer te segurar no colo, se possível for, porque o pai te ama. O pai ele ama o filho. O pai ele quer o melhor para os seus. Qual é o pai que deseja mal o seu filho? Não existe. Imagina esse pai que tinha honra, tinha alegria de ter esses dois, amava de paixão esses filhos, de tudo aquilo que ele queria, era ter dois filhos juntos, para que pudesse futuramente estar com ele, ajudando na sua fazenda, fazendo os seus afazeres. E ali esse pai, ele, quando abraça o filho, no versículo 2, a primeira coisa que ele diz, o filho se prostra e diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se humilha, ele acha que o pai não vai mais chamar ele de filho, porque ele voltou de maneira diferente que ele estava, porque ele voltou sujo, porque ele voltou de um lugar onde ele estava fazendo coisas que não agradavam o pai. O filho simplesmente achou que, por estar diante do pai, ele não teria um tratamento digno, ele simplesmente se achava que não era digno de ser chamado filho. Como muitas das vezes nós temos esse pensamento de achar que por um erro, por um deslize, por alguma coisa que nós fazemos de errado, ou até mesmo por se afastar ou por ir para outro local, fora da casa do pai, achar que o pai vai deixar de nos amar. O pai nos ama independente daquilo que fazemos. O pai nos ama simplesmente porque ele é pai e você é filho. O pai te ama, nos ama porque sabe que o filho, perto do pai, ele vai estar seguro, ele vai poder cuidar, ele vai poder ensinar, ele vai dar o melhor. E a primeira coisa que o pai fala para os seus servos, ele fala, trazei depressa a melhor roupa, trazei depressa a melhor roupa para esse filho, porque a roupa que ele estava usando, aquelas vestes estavam sujas, e o pai que estava ali queria dar o melhor para aquele filho, deu umas roupas limpas para que ele viesse a se vestir. E logo depois ele disse, colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Existe um significado, amados. As vestes significam as vestes espirituais. Quando nós estamos diante do Pai, e quando nós entregamos, quando nós se rendemos, quando nós pedimos perdão, quando nós realmente abrimos o nosso coração em arrependimento do Pai, o Pai ele te dá vestes novas, Ele faz tudo novo na sua vida, Ele não deixa que você permaneça sujo, na maneira que você se encontrava anteriormente, Ele simplesmente te dá vestes limpas, vestes espirituais, a qual simplesmente você possa estar diante do Senhor, diante da igreja, diante dos seus. Outrora era visto como outra pessoa, como aquele que saiu, agora você está sendo visto como filho.
você está sendo visto como filho. E o anel também tem um significado de autoridade. Quando o pai fala, coloque o anel nos dedos dele, o pai está falando, eu estou restituindo a tua autoridade que você tinha perdido. Aquilo que você perdeu lá fora, aquilo que você tinha deixado de fazer, de agradar, de alegrar o coração do pai, eu estou te restituindo, porque lá fora você era visto como aquele, lá vai aquele, lá vai aquela, lá vai aquele que bebe, aquele bebum, muitas das vezes falam a respeito, lá vai aquele viciado, lá vai aquele que, poxa, não sabe o que faz da vida. E o pai não, ele fala, vou te restituir, filho. Você, a partir de agora, vai ser visto diferente. As pessoas vão te ver e com essa autoridade vão falar, lá vai aquele homem de Deus, aquele filho do Deus Altíssimo, aquele filho que simplesmente tem autoridade para dizer para não ao pecado, tem autoridade para dizer não ao vício, tem autoridade para dizer não às coisas que o mundo oferece. Deus, ele simplesmente, o Pai simplesmente lhe dá autoridade ao colocar o anel no seu dedo. E quando ele traz a sandália e fala, calçai a sandália, porque antes ele era escravo, e o escravo geralmente ele anda descalço. E ele, escravo do pecado, ele andando com os pés e vindo, o pai, primeira coisa, fala, olha, calçai-os, coloque sandália, porque o filho anda calçado. O filho simplesmente vai estar calçado na palavra, vai estar calçado na minha presença, vai estar calçado diante de mim. E o filho ali, ele simplesmente, ele se regozija, porque vê que o pai o ama. Ele simplesmente, ele perde totalmente a noção, achando que o pai iria desprezá-lo, porque ele queria ser simplesmente como um dos seus empregados, mas não. Ele fala, você é filho, você vai estar comigo, tudo aquilo que eu tenho é seu, tudo aquilo que a casa do pai tem é para você, tudo aquilo que Deus tem para oferecer, que o pai tem para oferecer, é para você se desfrutar, porque o pai é bom, o pai quer o melhor. E chega um momento que, no versículo 23, melhor dizendo, trazei também o bezerro cevado, matai-o e comamos e regozijemos. Poxa, essa para mim é uma das melhores partes, porque eu gosto de churrasco. Eu gosto. Quando fala em churrasco, quando fala na alcatra, quando fala na maminha, quando fala na fraldinha, é algo assim que a minha boca enche de água, porque é bom. Ou coisa boa é churrasco. E o pai simplesmente fala o quê? Olha, separa um novilho cevado, pega o melhor. Novilho cevado é aquele bezerro novinho que ele não vai para o pasto. As pessoas o alimentam, o pasto vem até ele. Ele não se movimenta para que não venha criar músculo. Quer dizer, a carne é macia, é o melhor de Deus, é o melhor do Pai, é o melhor que o Pai tem para oferecer àquele filho. Ele simplesmente fala, olha, esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, então vamos dar o melhor, porque é a festa nos céus quando o filho volta à casa do pai. A festa, porque o pai, ele quer que o filho esteja na sua presença. A casa do pai não tem lugar melhor para estarmos do que na presença do pai, junto ao pai. É na casa do pai que o Senhor quer que estejamos todos os dias da nossa vida, se pudermos. Na quarta-feira, quando temos culto, no domingo, quando temos culto, na terça-feira, quando tem culto, quando tem reunião, na segunda, quando tem crescimento com os jovens, no sábado, quando tem consagração, é na casa do Pai. É na casa do Pai que nós achamos o pão. É na casa do Pai onde nós temos alegria. É na casa do Pai. E disseram, tinham se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Eles se alegram, os anjos se alegram,
o Pai se alegra, Deus se alegra. Eu não sei como estamos vivendo, como estamos passando nossos dias. Eu só sei que aqui é o melhor lugar de estarmos. A casa do Pai, esse Pai celestial, esse Pai que está todos os dias na sua vida, andando, olhando para você, aonde quer que você esteja. Esse Pai que mesmo você longe, Ele te espera todos os dias para que você volte. Esse Pai que mesmo que nós possamos estar ali achando que Ele não está se importando conosco, o Pai está intercedendo por você. O Pai está guardando a sua vida em oração. O Pai está ali cuidando de você em todos os momentos. O Pai está te dando livramento. O Pai está cuidando através dos seus na oração, porque Ele tem o melhor para o seu filho. É na casa do Pai, amados. É na casa do Pai. Quantos aqui que está essa noite, está feliz com Cristo por estar na casa do Pai? Quantos aqui que queriam que os nossos familiares, aqueles que nós conhecemos, pudessem estar também na casa do Pai? Quantos poderiam estar, mas o Senhor está esperando que Ele volte. O Senhor tem promessa, o Senhor tem promessa, o Pai tem promessa. Aqui nós vimos na palavra de Deus que eram 2 os filhos, não somente um. Esse que foi, mas tinha o outro. Então a família, quando o pai ele quer a casa cheia, o pai quer todos reunidos. Quem é filho não fica longe do pai. Quem é filho sente falta do pai. Quem é filho, ele vai sentir a necessidade de estar, de falar com o pai, porque ele quer estar na presença do pai, porque ele sabe que na casa do pai realmente é o lugar que ele vai encontrar alegria e descanso e paz para a sua alma. É na casa do Pai, amados. É na casa do Pai que nós devemos estar todos os momentos. Eu não sei como é que você entrou aqui esta noite. Esse filho perdido, ele tomou uma das maiores decisões da sua vida. Ele decidiu se levantar e voltar à casa do Pai. Ao mesmo tempo que no versículo que antecede, ele quis sair, ele ao mesmo tempo, mais tarde, ele viu que é na casa do Pai que ele devia estar e nunca ter saído. É na casa do Pai que ele precisa estar todos os momentos. Se fosse para dar um título a essa mensagem, seria a casa do Pai, porque não tem melhor lugar de estarmos do que na casa do Pai. E temos que ter e fazer como esse filho fez, se levantar, se porventura estivermos caídos, tomar uma decisão, se porventura estivermos em dúvida, se porventura estivermos olhando para a nossa vida e ver se está faltando alguma coisa, se está faltando tomar uma posição, se está faltando tomar uma decisão, temos que dar esse passo igual esse filho pródigo fez. Ele se decidiu levantar, ele decidiu não viver mais daquela maneira, ele se decidiu não estar mais no meio de porcos, não estar mais no meio da sujeira. É decisão, amados. Isso é algo que vem de cada um, vem de dentro. Temos que tomar decisões em certas coisas da nossa vida, temos que tomar decisões em certas situações, e decisões certas. E se porventura viermos tomar alguma decisão contrária, que seja errada, lá na frente dá tempo de se arrepender e voltar. Como aconteceu com esse jovem, ele se arrependeu. A decisão primeira que ele tomou foi: eu vou deixar a casa do Pai. Eu vou sair daquilo que o Pai me deu. Vou deixar de frequentar a fazenda, vou deixar de estar na presença. Eu quero aquilo que é meu por direito e vou embora. Foi uma decisão sozinha? Sim. Foi uma decisão que ele tomou. Não precisou o irmão, não precisou os servos, não precisou o empregado falar, não. Ele decidiu no seu coração que simplesmente não queria mais estar ali e foi embora. Mas ao mesmo tempo que ele tomou essa decisão e viu que a vida dele simplesmente nada deu certo,
tudo que ele imaginou que poderia ser bom para ele, veio ao contrário e foi ruim. E ele cai em si e fala, não, eu quero voltar. E foi uma outra decisão. E muitas das vezes uma das decisões mais difíceis que nós temos é voltar, é se humilhar, é falar para o outro, é pedir perdão da situação a qual você fez. Isso é difícil. Isso é muito conflitante, nos confronta. Cada dia ele teve um conflito dentro de si, olhando, mas eu vou ter, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer para voltar? E ele simplesmente achando que, como disse a palavra de Deus, que ele poderia ir e se fazer como um empregado somente para estar perto. Não, o pai estava aguardando que ele voltasse. Então nós temos que muitas das vezes se humilhar, amados. Temos que descer. Temos que descer para poder se levantar. O que aconteceu com esse jovem, com esse filho, ele caiu, ele estava lá embaixo. Ele estava passando uma das piores situações da vida dele, por decisões erradas. Por decisões erradas, por escolhas erradas, melhor falando. Escolhas da vida. Nós temos escolha essa noite para fazer. Ou eu permaneço e fico na casa do Pai, ou eu saio da casa do Pai. O que o Pai está falando, e o que o Pai está falando no nosso coração hoje, é que Ele está aqui, esperando que você permaneça e fique. Ou se porventura você saiu, ou houve algum problema, algum desânimo no teu coração, que esta noite é a noite, é o dia que você volte à casa do Pai, à presença do Pai, e confesse, Pai, pequei contra o céu e pequei contra a terra, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o Pai, certamente, ele vai falar, não, tu és meu filho amado, porque eu sempre te amei. Você nunca deixou de ser filho, você nunca irá deixar de ser filho, você sempre será meu filho amado, e você sempre estará comigo, porque eu estou contigo em todos os momentos. E o Pai, Ele quer você esta noite, e o Pai está falando aos nossos corações. Se porventura estamos aqui esta noite, passando por essa dificuldade, passando por algum problema, esse é o lugar, esse é o local que o Pai se encontra. Alguém crê que o Pai está aqui essa noite? Amém? O Espírito Santo está falando no teu coração. O Espírito Santo tem lembrado a você, aquele teu parente, aquele teu amigo que está afastado, aquele teu vizinho que muitas das vezes um dia esteve na casa do Pai e hoje está fora da casa do Pai, mas ele tem esse desejo, mas tem vergonha, não sabe como chegar à casa do Pai. Essa é a noite que estamos aqui para interceder, para pedir que o Pai venha fazer maravilhas no nosso meio. Que o Pai possa estar abençoando, que o Pai possa estar falando profundamente no coração de vocês. E tenho certeza que esse Pai Celestial, que é o nosso Deus, Ele está aqui intercedendo por aqueles que estão em casa, por aqueles que porventura estão desviados, que estão longe da casa do Pai. O Espírito Santo está tocando nesse momento. O Espírito Santo está falando nesse momento. O Espírito Santo está movendo vidas, está tocando vidas para que ele possa se arrepender e saber que não existe outro lugar a não ser a casa do Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja falando profundamente. Eu não posso deixar de fazer o apelo, eu não posso deixar de fazer e perguntar se você quer receber oração essa noite. Se porventura você entrou essa noite aqui com desânimo, com a vontade, com a tristeza, se você entrou achando que o Pai não está contigo, que o Pai não te ama, que o Pai ele simplesmente por problemas, por situações que só você e Deus sabe, Ele se encontra aqui essa noite para derramar perdão sobre a sua vida, para derramar amor,
para estender as mãos, para te levantar e para fazer uma festa. Ele quer te dar roupas novas, Ele quer te dar autoridade, um anel no dedo, e Ele quer calçar os seus pés. Nesta noite, há alguém aqui que deseja receber o Pai como Senhor e Salvador da sua vida? Se porventura existe esta noite alguém aqui que precise pedir perdão ao Pai, seja por qual for o problema, qual for o motivo, o Pai se conta aqui no nosso meio, o Pai está aqui presente, o Senhor Jesus está aqui para estender as mãos e para fazer proezas. Eu queria chamar a equipe de louvor, está louvando o hino. A casa do Pai, amados, não há outro lugar. Enquanto a equipe de louvor, peço que os irmãos mantenham a cabeça e os olhos fechados e orem. Olhe para dentro de si. Aleluia. Veja que o Pai se encontra. Veja aquele que está fora, aqueles que estão longe da casa do Pai, aquele que está precisando da presença do Pai. Aleluia. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, De pé. tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, aos teus pés eu chorarei, Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Diga, eu me humilharei, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, mas olha pra mim, olha pra mim,
preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, Você pode dizer, eu farei o que for preciso para te ver. Aleluia. Pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém esta noite que o Senhor tocou no teu coração, que deseja voltar à casa do Pai? Alguém? Igreja, fique de pé. Vamos estar orando. Se tiver alguém que você conheça, que esteja longe da presença, longe da casa do Pai, coloque agora essas pessoas, esse familiar, para que o Senhor, porque Ele tem essa oportunidade de voltar à casa do Pai, para estar na presença do Pai. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, obrigado, Deus Santo, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente no nosso meio, Pai. Sabemos que o Senhor, Deus amado, é o Deus que vê todas as coisas, é o Pai que cuida, é o Pai que guarda, é o Pai que está com o Filho em todos os momentos, Pai. Senhor, ser com cada vida aqui presente, Deus amado, ser com aqueles também, Deus querido, que porventura, Deus, estão afastados, estão longe da casa do Pai, que o Senhor possa estar tocando, que o Senhor possa estar, Pai, falando aos seus corações, que o Senhor possa, Deus querido, estar dando livramento para que eles possam, Deus querido, vir se arrepender, Pai amado, e voltar para a sua casa, Deus querido, porque não existe outro lugar melhor do que estar na casa do Pai, do que estar na tua presença, Pai querido. Então nós entregamos, Deus amado, todos aqueles nossos familiares, amigos, vizinhos, que porventura se encontram longe, que estão aí no mundo, que estão aí fora, que não porventura tenha se desanimado, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, dê um ânimo, dobre para eles, para que eles venham se levantar, para que eles não fiquem caídos, mas sim que eles se ergam os olhos para o céu e vejam, Deus querido, que o Senhor é o único que pode fazer maravilhas no meio deles, Deus amado. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja esta noite, abençoe cada um que entrou por essas portas, abençoe cada visitante que está aqui presente, Deus querido. Pai, que eles saiam daqui, Pai, regozijantes,
cheio do teu Santo Espírito, cheio da tua presença, Deus querido. E Pai amado, que eles possam ter, Deus querido, uma semana maravilhosa na tua presença, e que essas bênçãos venham se estender para toda a sua família, Deus amado. Muito obrigado, Deus querido, por saber que Tu és esse Pai amoroso, por saber que o Senhor está conosco, por saber que o Senhor tem cuidado de nós, Pai querido. Muito obrigado. Nós assim oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem abençoadora. Podeis assentar. Nós agradecemos você que está nos assistindo essa noite e agradecemos pela sua vida e também digamos que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite. Muito obrigado por estar nos assistindo. Amém? Irmã Ruth está com a oportunidade.